Quando estudamos os manuscritos do Novo Testamento, é necessário saber o mínimo sobre eles, como, por exemplo, a forma com que foram registrados, o material utilizado, a letra, a escrita, o idioma, enfim, cada detalhe é importante e relevante para a manuscritologia bíblica e para a crítica textual. Para isso, 4 categorias são adotadas pelos historiadores para classificar os manuscritos. Estão elas os manuscritos em papiros, as unciais, as minúsculas e os lecionários. Neste vídeo, falarei sobre os manuscritos unciais. Uncio o quê? Se fôssemos simplificar esse termo, diríamos que uncial se refere à escrita com letras maiúsculas. Mas é um pouco além disso, pois o uncial é um estilo de escrita grega e latina utilizado entre os séculos 3 e 8 d.C. As letras eram grandes, arredondadas e desapareceu definitivamente quando surgiu a imprensa. Esse tipo de escrita com letras maiúsculas era feito praticamente sem espaço e sem pontuação. Inclusive, adotava-se algumas abreviações e contrações, com o intuito de economizar espaço. Isso tudo porque o registro não era feito no papiro, mas sim no material mais caro e mais difícil de se produzir, o pergaminho. Haviam 2 tipos de pergaminhos, os feitos de pele de animais, como cabra, carneiro, cordeiro ou ovelha, que geralmente eram banhadas com cal e raspadas de modo que seria possível escrever sobre eles, e os mais delicados, chamados de velino, feitos de pele de vitelo ou dos bezerros abortados, sendo assim, dessa forma, uma pele mais fina, mais lisa, mais macia e mais clara para se escrever. Obviamente, os pergaminhos tinham um custo mais elevado, o que fez com que os copistas do Novo Testamento adotassem a escrita uncial como padrão, pois assim eles economizariam espaço e, consequentemente, economizariam dinheiro. Vale lembrar que os pergaminhos, assim como os papiros, não são necessariamente uma única página. Muito pelo contrário, muitos deles são volumes maiores que contêm várias páginas dobradas e costuradas, formando assim um único livro que nós chamamos de códices. Sério? É isso que é um códice, um agrupamento de páginas? É isso aí. Várias páginas de pergaminhos costuradas juntos formam um livro, neste caso, chamado de códice. O Códice Sinaítico, por exemplo, faz parte dos 4 grandes códices descobertos e é considerado pelos estudiosos acadêmicos como o melhor texto grego do Novo Testamento. Há também o Códice Vaticano, e esse é importantíssimo para a manuscritologia bíblica, pois além do Novo Testamento, há nele também grandes porções do Antigo Testamento, em grego, ou seja, da Septuaginta. O terceiro grande códice é o Alexandrino. Este é o mais antigo e o mais completo de todos eles. E por fim, o 4º grande códice já encontrado é o Ephraemi Rescriptus, nome dado por ser um palimpsesto, isto é, um pergaminho que geralmente é raspado, lavado e pode ser reutilizado. Neste caso, esse pergaminho continha o texto bíblico, mas um homem chamado Efraim da Síria apagou o texto bíblico para escrever os seus sermões. Por isso o nome, que significa em português, Códice de Efraim Rescrito. Os manuscritos unciais, assim como os papiros, também possuem um método de classificação. Esse sistema se iniciou em 1751 com o teólogo do Novo Testamento chamado Johann Jacob Wettenstein, que catalogou 23 códices utilizando as letras do alfabeto, sendo a letra A atribuída ao Códice Alexandrino, B ao Códice Vaticano, C ao Ephraim Rescriptus e assim por diante até o 23º manuscrito, descoberto naquela época. A questão é que novos manuscritos unciais foram descobertos em 1859 por Konstantin von Tischendorf, que levou de 23 para 64 manuscritos unciais, esgotando assim as letras do nosso alfabeto. Para resolver o problema, Tischendorf adotou as letras gregas e hebraicas para continuar o processo de classificação. Em 1909, novos pergaminhos unciais foram descobertos, agora por Caspar René Gregory, que levou de 64 para 161 manuscritos unciais. Lembre-se que Gregory já havia catalogado os papiros, e agora ele adotaria um novo método de catalogar os pergaminhos. Para essa catalogação, ele utilizaria numerais simples, iniciando com o número 0, para distinguir os códices entre si. 01 se refere ao Códice Sinaítico, 02 o Alexandrino, 03 o Vaticano, 04 o Ephraim Rescriptus e assim por diante.
Em 1963, o teólogo alemão Kurt Aland, fundador do Instituto de Pesquisa Textual do Novo Testamento e também do primeiro Museu da Bíblia, elevou de 161 para 250 manuscritos unciais. E depois, em 1989, ele mesmo foi o responsável por catalogar e aumentar esse número para 299. E não parou por aí. O Instituto, desde 2012, já elevou o número para 322 manuscritos do Novo Testamento registrados em pergaminhos com a escrita conhecida como uncial. Agora faça as contas. 141 papiros mais 322 pergaminhos somam 463 manuscritos antigos do Novo Testamento, todos escritos e descobertos em locais e datas diferentes, mas com a mesma mensagem. Se isso não te faz confiar que o texto bíblico foi preservado e reflete exatamente aquilo que os escritores originais queriam expressar, não há nada nesse mundo que vai te convencer do contrário. No próximo vídeo continuaremos falando deste tema, apresentando a terceira categoria utilizada para classificar os manuscritos bíblicos, chamado de minúsculos. Caso você queira acessar as fontes bibliográficas da minha pesquisa, entre lá no meu site teologiando.com.br, vá no blog e busque pelo tema de manuscritos unciais. Você vai achar todo o script desse vídeo e você vai achar as fontes lá. Que Deus te abençoe e até o próximo.